Vai. Então vamos lá. Tem que pôr o quê? A aula de fazer pão integral. Trigo, pra pôr de molho. Uma quantidade de água acima dele para hidratar. Ah, faltou os ovos aqui. Essa água no fogo é meia chaleira de água morna? É, por aí. Não precisa ser muito, não. Porque eu acho que é, na verdade, é um copo de água morna. Então não precisa pôr muito, não. Depois a gente vai temperar aqui na água. Aqui vai colocar 2 colheres de farinha integral. Aqui. Essa é integral? Essa é branca, né? Integral não, farinha comum. Tá faltando, sabe o que? Não peguei o açúcar. Eu vou pegar 2 colheres de farinha. Uma colher de açúcar rasa. E os 2 pacotinhos de fermento. Mistura. A água tem que estar de morna fria, porque senão o fermento ele fermenta muito rápido, daí perde a ação na hora que estiver no pão. Morna. Aí vai pôr uma quantidade pouca, misturar, fazer uma massinha. Mais um pouco. Não é pra ficar nem muito líquido nem duro. Tem que dissolver bem, senão se ele ficar farinha no fundo, daí não dissolve todo o fermento. Aquela vez que nós misturamos, ficou um pouco de farinha no fundo. E só que não pode deixar em cima da pia porque perde o efeito da água morna. Aí não cresce. Tem que deixar onde? Num lugar que não fique no frio, tá vendo? Em cima da pedra da pia não é legal. Então por ali, ó. Vou misturar os líquidos. É bom esse vídeo que a Irene tá querendo fazer também. A quantidade de um copo de óleo, ó. Aqui tem meio. Não precisa ser um copo de óleo cheio, não. É só um pouco mais.
como se fosse um copo de água, mas você põe um pouco e deixa o resto, porque a quantidade de farinha depois é que vai determinar a quantidade de água que vai colocar. Aqui a gente vai terminar só de misturar. Ah, vai uma coisa aqui que é para completar essa mistura aqui, depois só o último fermento, vai ser o sal. Uma colher de sal. O sal que eu quero, esse aí? Se quiser mais salgadinho, uma colher generosa de sal. Vamos misturar bem. Aqui também tá, a água não perdeu o efeito do calor, aí vamos colocar um pano embaixo. Aí mistura a parte os secos. Aí todo o pacote de farinha integral. Aí misturar a granola. Aí um meio copo de granola, um pouco mais. Só granola? É. Porque pode colocar outras coisas também. Gergelim, linhaça, quinoa, o que quiser. E uma colher seca. Aí tem que misturar bem também. Ele vai colocar a quantidade de meio pacote de farinha de trigo aqui, mas não precisa colocar tudo de uma vez. Coloca a maior parte e deixa um pouquinho para depois, quando tiver amassando a massa, se precisar, daí vai colocar o restante. Às vezes a massa pode ser que fique muito úmida, daí tem que completar com a farinha de trigo comum. Tem que misturar bem aqui antes de colocar lá pra molhar, porque senão depois você não consegue misturar mais. Aí a massa fica carregada. Porque a farinha branca é que faz ficar mais leve. A farinha integral é muito pesada. O que é isso aí? Esse aqui é o fermento, que já tá preparado, fermentado para poder crescer o pão. Já tá grande? Dessa forma aí, o que acontece? Ele fermenta o pão mais rápido, ele faz com que o pão cresça mais rápido. Senão a gente não poderia estar fazendo o pão num tempo que tivesse sem sol. Teria que colocar o pão no sol, mas como tá calor, e o fermento preparado dessa forma faz com que o pão cresça mais rápido. E esse pão, se ele não crescer bastante, ele fica pesado, aí você não come. Não dá pra... A gente já tem aqui, ó, tá vendo? O trigo bem hidratadinho, ó. Ele já chupou quase toda a água. E pode colocar ele desse jeito aqui mesmo, aqui na massa, ó. Mistura. E aqui a gente vai misturar também agora o fermento, ó. Olha como que ficou, tá vendo? Fica como se tivesse, chama bucha. É como se tivesse já feito uma massa de pão. Aqui já... Vou montar um canal lá na internet, no YouTube. Ensinar a fazer receita naturalista. Principalmente o pão integral, pra gente ter. Tem que misturar bem.
dissolver ele aqui. E misturar bem, porque depois que você vai misturar a farinha, você não consegue dissolver mais nada. Então, se tiver alguma coisa para dissolver, é aqui. Agora a gente pega uma colher grande para poder ajudar a misturar a farinha. Pode pôr a maior parte da farinha já aqui. Aqui tem mais uma quantidade pouca, mas nós vamos trabalhar com isso daqui, porque o ponto da massa é que é importante. Ela tem que ficar úmida, mas não pegajosa. E se ficar seco demais também, a gente coloca água, tá vendo? Não. Já ficou seco demais já. Então é onde a água entra aqui, porque a água ainda tá faltando ainda. Na verdade, a quantidade não é pela quantidade do copo em si, é pela quantidade do ponto da massa. E tem que ver. Se precisar mais água, a gente põe mais água. Sempre bem morninho. Como ainda tem aquela quantidade de farinha ali, ó, e a massa já ficou dura, então tem que pôr mais água. Então a receita mesmo fala um copo, mas isso acontece que se precisar tem que pôr mais. Ó. Portanto que ainda vai água ainda. Depois que tiver já uma parte misturada, porque com a colher é mais fácil. Se você puser a mão aqui, daí fica complicado a coisa. Daí fica muito grudento. Daí você põe a mão na massa. Olha, já tá bom já. Tá homogênica que fala? Homogênea. Ó, agora vai começar a amassar. E já vai pegando o resto de farinha que tá no fundo pra misturando, ó. O que acontece quando chega nessa hora, ó, ela já pegou quase toda, ela pegou a farinha inteira que tá no fundo, ela já começa a ficar grudenta, ó. Tá vendo? Uhum. Aí é a hora que você vai pôr mais farinha, ó. Porque ela tem que ficar mais úmida do que seca, porém não grudenta desse jeito. Quando terminar a gente dissolver, a gente consegue pegar a massa com a mão limpa e ela não gruda na mão da gente. Ainda tá grudando, então isso significa o quê? Que precisa de um pouquinho mais de farinha. Farinha branca, né? É, farinha branca. Mas você pode deixar um pouco aqui na bacia, porque aí você vai virando ela e vai passando a mão nela e vai pra ela não grudar. Tem que assovar bem, senão
Não adianta. Não une. Não tem mais, a farinha branca não é pra aparecer não. Ela vai ficar no meio. Ela já tá começando a ficar no ponto bom, ó. Então agora a gente finaliza aqui, ó. Pega aqui. Olha só. Vira daqui. Até tirar esse resto de farinha aqui do fundo da bacia. Ó, sobrou um pouquinho de nada, coisa de umas 3, 4 colheres de farinha ali, mas isso não interessa. O que importa é que deu ponto, tá vendo? E agora a gente vai deixar ela crescer, ela vai tomar todo o espaço da bacia aqui, coberto num lugar aquecido, num lugar que não tome frio, nem em cima da pia, nem em nenhum lugar frio. Coberto num lugar que possa ficar aquecido. Coberto